Olá, tudo bem? Vamos a mais um módulo do nosso bate-papo, tá? Nós vamos falar das características da mecânica do sistema Demo. As características da mecânica do sistema Demo, ela difere um pouquinho nos resultados imediatos de quando a gente usa elástico, tá? Eu vou falar um pouquinho agora sobre mecânica de classe 2 e mecânica de classe 3, que a gente faz de rotina aqui no consultório, para que vocês entendam o que foi facilitado o uso do elástico na mecânica de classe 2 e classe 3. Eu, hoje de rotina, eu uso os elásticos, às vezes, casos que muita gente eu estou vendo colocar parafuso. Se usou direitinho o elástico, vai bem, tá? Tudo bem, parafuso é importante, nós vamos falar disso mais para frente. Mas tem situações que o elástico vai resolver. Nós temos pacientes ainda que são reticentes a usar o parafuso, tá certo? Que a gente que tem que persuadir o paciente a entender o negócio, mas tem uns que são reticentes, então ele vai usar o elástico, e esse é colaborador normalmente, né? Então vamos entender um pouquinho dessa mecânica que a gente usa no sistema dele. Vejam só, por exemplo, esse caso de classe 2, ela é menos que meia classe 2, é menos que meio pré, porque acima de meio pré, eu não vejo o elástico como um bom artifício mecânico para a gente resolver. A partir daí já envolve outras mecânicas mais específicas, tudo bem? Então vamos lá. Quando a ancoragem é máxima, tipo assim, eu tenho a classe 2, eu nivelei, alinhei, cheguei no 19/25, superior e inferior, e se ela é classe 2, essa 19/25 superior, se você vai até ele e pode voltar no 0,20, ou no 0,20 você já começa a mecânica de classe 2. Mas o importante desse bate-papo, o importante dessa mecânica de classe 2, chama torque, tá? Nós vamos falar de torque especificamente, mas o arco inferior tem que estar no fio 19/25. Por quê? Eu não quero protrusão dos meus dentes inferiores para vestibular. Isso não seria de bom grado, porque eu vou perder o caso. Eu cansei de ver e passei por isso de mecânica de classe 2. Eu resolvi a classe 2, mas o incisivo está protruído demais. O ideal é nós tratarmos a classe 2 preservando a posição do incisivo inferior. Alguns casos pede protrusão. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Então notem que quando a demanda de ancoragem é máxima, eu vou usar o recurso de preservar os fios até os segundos molares. Detalhe, gente, vai trabalhar com Demo, não existe colagem até primeiro molar, tá? E também até primeiro pré, esquece, tá? Colagem de sistema Demo é até o segundo molar. Vamos deixar claro, você vai tratar uma boca de 28 dentes. Fechado? Nada de, eu vou parar no primeiro molar, depois eu colo o segundo. Ninguém cola o segundo depois. Esquece, tá? Nunca vai dar certo. O teu paciente chega atrasado, você está com pressa, você tem compromisso, a tua clínica está lotada, tem paciente bravo lá fora que você está atrasado, e essa data nunca vai chegar. O segundo molar vai ficar para trás. Ou eu estou falando alguma coisa que está errada. Não, né? É rotina. Isso é rotina no nosso consultório, tá? Então, eu deixei de entender, de aceitar isso, e passei a entender isso há uns 20 anos atrás. Não tinha como. O segundo molar parece que nunca chega a vez dele. Nunca procrastina. A procrastinação é inimiga do ortodontista, ok? Então vamos lá. Então, está colado até o segundo molar. E vejam aqui que eu tenho menos que meia classe 2, tá? Até meia classe 2 dá para tratar dessa maneira. Então, eu tenho por obrigação o arco inferior ser colocado o fio 19/25. Eu quero ter ancoragem total no arco inferior. Nós já falamos de bracket. Esse bracket é confiável, que é 22/28, tá? Tem pesquisas feitas e colega meu que eu confio, de uma ótima formação, que é o Fabrício Valarelli. Uma vez eu dei um curso em Maringá e ele falou assim, Darwin, eu gostei dos teus casos e tal, mas eu acho que esse bracket, ele falou, eu acho que esse bracket, um bom cientista não afirma, né? E ele é um bom cientista.
eu acho que esse bracket E20 não é bom para torque. Eu falei, vamos fazer uma pesquisa. Você tem um mestrado aí, faz a pesquisa. E ele, quando eu pensei que não, ele estava com a pesquisa pronta e me passou os resultados. É o bracket mais efetivo de slot, tá? Ele não é 10 graus de liberdade, 12 graus de liberdade. É 8 pontos, quase 8,70 por aí, tá? Então, ele é confiável. E a gente vê isso no dia a dia. São 16 anos trabalhando isso, tá? Eu não gostaria de vir aqui e falar para vocês uma coisa que eu não vivo, eu não faço. Não, eu sou muito observador. Até eu brinco, meu nome é Darwin, não é por acaso, né? Porque Darwin foi o maior observador da face da Terra. O livro dele é só observação. Se você reparar, além de observador, ele era desenhista. Então nós temos que nos compactuar disso, que o ortodontista ele tem que ser observador, tá? Um bom ortodontista tem que ser observador. E eu sou. Eu presto atenção demais. Eu tinha uma birra danada, eu ia dar torque numa boca e tinha que esperar esse torque. Quando nós formos falar de torque, vocês vão ver casos que a gente dá o torque e fica esperando, e dá torque de novo e fica esperando, e esse dia não chega. Vocês vão entender por quê. Aguarde esse módulo sobre torque, tá bom? Voltando ao nosso caso aqui. O arco inferior tem que estar no 19/25. Fio 19/25 de verdade, tá? E o slot 22/28. Tudo bem. E o superior? O superior eu posso chegar no 17/25 TMA, usar ele, que ele dá um grau de liberdade no slot, ou ainda, eu tenho feito isso mais recentemente, estou gostando, uso o 0,20 de aço. Faz o diagrama dele de acordo com o do Damon e coloque ele para fazer isso que nós vamos comentar agora. Vejam só que eu vou colocar um elástico do segundo molar, tá? Do segundo molar até o segundo pré, dos dois lados, se os dois lados forem classe 2, ok? E outro elástico do segundo molar ao primeiro pré. Mas por que você não usa o canino? Por que você não usa o ganchinho? Vamos fazer a conta? Se eu trabalhar 3 dentes, não é melhor que eu trabalhar 6? Eu vou ter uma resposta da força do elástico mais otimizada, tá? É mais fácil eu empurrar 2 molares puxando um pré, tá? E automaticamente eu uso outro pré. Agora, isso é vaidade? Não. Vamos entender um pouquinho de anatomia. Por que eu não gosto de usar o canino? Eu tive decepções a vida inteira com elástico. Não tinha resultado, gente. Eu usava elástico. Quando eu via, estava o incisivo inferior protruído. Usava elástico. Quando eu ia olhar o paciente de novo, incisivo inferior protruído. Eu tenho dissertação de mestrado, foi sobre A e B, que eu não usei elástico. Os incisivos começam e terminam no mesmo lugar. Os casos que eu usei elástico, o incisivo está protruído, tá? Então vamos entender isso aí. Vejam só. Eu não uso no canino pelo simples fato, se você é físico, é palpável, passe o dedo na região de canino. Você vai notar que tem a bossa canina. O que tem ali? Cortical e raiz. Como que você vai movimentar esse dente fácil? Né? Mas quando eu extraio em movimento. É lógico que você criou uma loja de tecido em regeneração atrás do canino, a movimentação se torna mais tranquila. Tá bom? Quando você distaliza o pré, você cria um tecido ósseo de turnover, que é fácil do canino distalizar. Agora, levar o canino, eu vejo com muita dificuldade. Tá? É vida clínica, é palpável, é observação e vivência. São 40 anos. Eu me formei com 20 anos de idade e nesses últimos, não preciso falar quantos eu tenho, né? São 60 anos e, veja só, 40 anos de ortodontia. 40 não, 38, porque eu fiquei 2 correndo atrás de outras coisas. Mas é importante esse bate-papo para que vocês ouçam de alguém o dia a dia clínico, tá? Então notem que eu uso elástico do segundo molar no primeiro pré e no segundo pré, jamais no canino. Façam isso num paciente e o outro lado põe no canino para ver só quem que anda mais rápido. Eu já fiz. Pois bem, feito isso aqui, você vai fazer uma mecânica de estabilização
mais otimizada, mais lógica, tá? Então, notem que essa mecânica vai ser feita com fio 3x16 médio. 3x16 médio dá conta de fazer isso aqui, de rotina, tá? Então, é essa movimentação que vai ocorrer de imediato. Vocês notaram que o canino ficou para trás. Normalmente você cria um espaço na mesial de pré. Alguns casos, eu já tive situações, quem assistiu o curso meu já viu os pacientes, que abriu espaço na região mesial de lateral. Eu assustei com aquilo. Mas cada boca tem uma resposta, tá? Pois bem, então esse 0,20, feito isso aqui, acabou o uso dele, tá? Eu não preciso mais do 0,20 e nem do 17x25 TMA, esquece isso aí. O que você vai colocar em cima? Um fio 19x25 de aço, tá? Por quê? Você vai fazer agora a retração da bateria anterior. Você vai usar um elástico lá do segundo molar. Não se preocupe, esses 4 dentes não voltam, tá? Não voltam. E aí, com o torque apropriado na frente, você vai fazer essa mecânica aqui, ó, tá? Detalhe, fio 19x25 superior. Aqui no fio 19x25 superior, apesar de ali eu deixei escrito ainda 17x25 e o 0,20 de aço, esquece aquilo ali e lembre-se que é 19x25 de aço. Eu vou preservar o torque anterior e vou trazer em corpo os dentes. Eu costumo, e é muito bem indicado, a gente fazer um desgaste nas bordas do fio retangular a partir da distal do canino. A partir da distal do canino eu tenho aquelas borrachas verdes, porque o protético usa para polir metal, e você dá esse acabamento nas quinas do fio. Ele não fica com as quinas tão vivas e facilita o deslize e o controle de torque anterior vai ser mantido, tá? Bom, aí eu fecho o caso como vocês estão vendo aí. Então é assim que eu trabalho com a ancoragem máxima inferior e eu preciso controlar todos os dentes no arco superior, de acordo com o que nós vimos até agora. Tudo bem? Então, é a rotina minha tratar a classe 2 no consultório dessa maneira. E faz muito tempo que eu faço dessa maneira e não de outra. De outras maneiras eu já fiz, me desculpe. Eu deletei da minha vida. Bom, continuando. Detalhe, gente, são sugestões. Experimentem, tá? É muito importante isso aí. Quando a demanda de ancoragem é mínima, recomenda-se não estender os fios até os segundos molares. Então, agora eu não vou mexer no arco superior. Ele está bem, eu não posso distalizar nada. É o paciente que eu tenho que manter o arco superior no lugar. E eu tenho que mesializar o arco inferior. Então, a mesialização do arco, entre aspas, é quase... depende de detalhes. Nós poderemos falar disso aí, eu tenho casos resolvidos assim, com mini parafuso. Mas, no caso com elástico, naqueles casos que permite uma protrusão, veja essa classe 2, tá? Notem que eu cortei o fio na distal do primeiro molar inferior. Tá? É um paciente classe 2 que eu preciso dar aquela protruídazinha nos incisivos inferiores. Como é que eu vou protruir isso aí? Por meio de elástico. Tá? Eu vou usar um elástico, em cima eu não corto nada, tá? Então eu vou deixar um fio 19x25 superior de aço. E o inferior, eu vou usar o 17x25 TMA. Não vou usar o fio redondo de aço. Aqui não. Por quê? Se o paciente falta e usa mais tempo do que o necessário, você perde o posicionamento final do incisivo inferior. E o 17x25 vai chegar a um ponto que ele vai barrar, a trava dele no torque vai segurar o dente. Tá? Então, o elástico é colocado dessa maneira, do primeiro molar ao ganchinho do retangular superior. Então, aqui eu vou criar uma protrusão inferior. Quando que isso cabe? Tá? Quando que isso cabe? Vocês notaram que é menos de meia classe 2. É menos que meio pré-molar, tá? Essa classe 2. Quando
o periodonto permite. Quando eu tenho uma boa sínfise, quando eu tenho um perfil gengival favorável. Então, tudo bem? Isso é importante que se diga. Às vezes eu peço até uma tomografia para avaliar o suporte ósseo anterior, um préxium, por exemplo, para eu ver se tem osso na vestibular dos incisivos inferiores. Aí eu posso fazer esse movimento aqui, ó, que é a vestibularização dos incisivos inferiores, ou, como queira, protrusão, ok? E está aqui o movimento conseguido. Notem que ele foi para frente. Enfim, essa é o ideal da mecânica de classe 2. Bem, quando a demanda de ancoragem é mínima, recomenda-se não estender os fios até os segundos molares. Nesse caso aqui, num paciente em classe 3. Então eu falei em classe 2 da distalização superior e da mesialização inferior. Como que eu uso isso nos casos de rotina clínica? Nós não falamos de parafuso, nós não falamos de nada além do arroz e feijão que nós sabemos de ortodontia. Não estamos falando de nada mais avançado. Vamos ficar por aqui por enquanto, tá? Bem, e no classe 3, como que eu administro isso aí? Simples, olha só. Quando a ancoragem mínima, recomenda-se não estender o fio até os segundos molares. Aquilo que você cortou no arco inferior, agora você vai cortar no superior, tá? Então, você não deixa o fio até o segundo molar. E no inferior, você persiste com o fio, tá? Que fio que você vai parar embaixo? 17 por 25 TMA. Pode ser de aço também, se você usa de aço. Por que o 17 por 25? Porque eu quero uma mecânica de classe 3 que eu avance em cima e retrua embaixo. Então, eu vou usar elástico dessa maneira. Do ganchinho inferior, que eu tenho no 17 por 25, até o primeiro pré superior. E do segundo pré superior ao primeiro pré inferior. Tá ok? Então, essa é a mecânica de classe 3 que eu uso de rotina no dia a dia. Aqueles classe 3 de topo a topo, uma classe 3 dentro alveolar, pode fazer assim que ele é mais efetivo. Sobre os torques anteriores, nós vamos falar na aula, no bate-papo sobre torque, tá? Então, essa é a minha rotina para administrar a classe 3. Não esqueça, quarto fio superior. É mais fácil da mesialização do bloco anterior. Tudo bem? Bem, então o movimento conseguido é esse aqui. Então é assim que a gente, de rotina, faz a mecânica em nossos casos. Para confirmar isso aqui, contra documento e argumentos, aqui, ó, simples assim. É um caso, estava programado até para cirurgia, olha a relação de canino como estava, a relação do molar como estava, dos dois lados. Não usei parafuso, tá? Importante, quem já assistiu palestra meus em eventos, diagnóstico em classe 3. Diagnóstico é tudo. É muito simples eu falar que de cada 10 casos que antes eu operava, hoje eu não opero nem 3, 4 no máximo, tá? Por quê? O diagnóstico é o mais importante, não é o tratamento. Então, notem que saiu dessa classe 3 e terminou nessa classe 1. Simples assim, tá? Então, é rotina da gente trabalhar desse jeito em classe 3. Detalhe, diagnóstico. Bem, já que a gente está falando de mecânica de elásticos, eu inseri aqui um tópico que é a parte de extrações. Quando você vai extrair dente em 4 premolares, principalmente 4 extrações, eu considero a geração que trabalhou com 4 extrações é onde formam os melhores clínicos na ortodontia. Por quê? A gente errou demais, tá? Me desculpa quem fala que não, porque apanhou demais, como diz, né? Não é errou. A consciência estava sempre para o melhor, mas o que ocorria nem sempre é o que você queria. Vou dar um exemplo para vocês. Quem que nunca tratou
4 extrações que um lado vai bem e o outro não corresponde. O outro lado fica classe 2, se bobear fica classe 3 e você não fecha o caso. Tá? Hoje eu vivo muito de arrumar esses casos. A coisa mais importante que tem que ser dito é que ninguém errou nisso. É que é difícil mesmo. Então é aí que formam os ótimos profissionais. E eu vejo hoje de uma maneira simples isso aí. O lado que tiver, por exemplo, você está retraindo superior e inferior dos dois lados. E de repente um lado fica para trás, ou que é o inferior. Ou o superior andou demais, mesializou demais os molares e premolar superior. Então, aqui cabe o uso do elástico e aquele recurso do mínimo e máximo ancoragem. Então, você vai ter que deixar o superior que já correu demais para frente com o máximo ancoragem. E o inferior você corta na distal do molar. E aí o elástico de classe 2 ele vai favorecer essa mecânica. Você vai fazer o elástico do classe 2 do molar inferior até o ganchinho superior. E você tem essa mesialização. E você persistindo nessa mecânica, você vai entender que um instantinho você está com todos os 4 quadrantes, né, equilibrados em classe 1. Aí você continua a mecânica em equilíbrio, tá? Então, isso aí é o dia a dia clínico de muitos profissionais e tem dificuldade. Tá certo que no sistema Damon nós extraímos muito pouco, que vocês vão ver sobre o artigo, a pesquisa que nós fizemos, de quanto eu extraía em 2001, 2002 e quanto eu passei a extrair em 2010, 2009, por aí. Bem? Então, o próximo passo aqui é dar continuidade. Detalhe, gente, tudo no fio retangular. Tá? E olha só, a mecânica vai fechando e a hora que você pensa que não, você está com o caso muito bem acabado. É muito gostoso terminar um caso nessas condições. Tá? E aqui um exemplo de como a gente faz. Você nota que, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com elásticos também classe 2 do lado direito. O lado esquerdo estava bom. Então, por quê? Porque o inferior o superior, perdão, deu uma aceleradinha, ele veio mais rápido. E tem lógica, porque o trabeculado no arco superior não é tão denso como no arco inferior. Então ele tende a mesializar. Por isso que a gente usava muito A e B, muito controle de ancoragem nos sistemas convencionais. E aí, aqui é o elástico que eu uso para fechar. Tá? A gente usa esse elástico, chama E-Link, e coloca do molar até o ganchinho. É fácil de trocar, a dinâmica da clínica fica muito rápida. Então essa é a dica que eu tenho para dar para vocês sobre esse tópico de elásticos e mecânicas de classe 2 e classe 3 com elástico. Espero que vocês façam um bom proveito. Até a próxima!